Computadores tendem a acumular sujeira nos componentes, causando um mau funcionamento. Em cidades litorâneas, os componentes oxidam por causa da salinidade. Geralmente, um pouco de ar ou algumas pinceladas resolvem isso, senão o problema requer medidas mais drásticas, como uma lavagem. E é isso que mostramos hoje no Área 42. Lembre-se de que essa é uma medida extrema, só deve ser praticada em último caso, quando nenhuma alternativa de limpeza funcionou. No nosso caso, optamos por lavar os componentes que foram usados na construção do nosso computador que foi mergulhado no óleo, lembra dele? Como a placa já estava há um bom tempo no óleo, decidimos reverter o processo e transformar o computador em um desktop novamente. Mesmo que a placa-mãe esteja suja e grudenta, tudo ligou e funcionou perfeitamente. Vamos então desmontar tudo. Separamos as placas junto com o material necessário, uma escova de dentes e detergente neutro. A escolha da escova macia se dá pelo fato da placa-mãe ter componentes muito sensíveis que podem se quebrar, caso muita força seja aplicada na hora da lavagem. Como a bateria já estava descarregada, vamos trocar por uma nova. O processo de lavagem deve ser muito cuidadoso, principalmente nos slots de conexão PCI e nos encaixes da memória. Todos os pinos são muito sensíveis e precisam de um cuidado extra na hora da lavagem. O óleo que se acumulou nas reentrâncias da placa precisa ser removido. Esfregamos delicadamente com a escova os contatos para não entortar nenhum pino de metal. É uma tarefa que deve ser feita com muita paciência. Afinal de contas, estamos lavando uma placa-mãe. Os pentes de memória também entraram em contato com o óleo, portanto, iremos lavar do mesmo modo. Também, delicadamente, esfregamos bem até limpar completamente os dois. O processador ainda tem um pouco de pasta térmica em cima e deve ser limpa com um papel toalha. Depois, a lavagem deve ser feita delicadamente, principalmente na parte de baixo, onde ficam as centenas de pinos de contato do CPU. O restante dos componentes também foi lavado. Completa a lavagem, não é indicado utilizar calor para secar tudo. No nosso caso, vamos utilizar um spray de ar comprimido para secar bem. Se o excesso de água não for removido, as partes de metal podem oxidar. Pronto, agora é só deixar secar. Deixamos secar por cerca de 3 dias e toda a umidade já desapareceu. Agora vamos religar tudo e testar. Processador, uma fina camada de pasta térmica, dissipadores, memória RAM, cabos e fonte. Abrimos o Windows XP e rodamos alguns testes para se certificar que tudo estava normal. A temperatura se manteve estável e não houve nenhum travamento. Como pudemos ver, nossa lavagem não prejudicou o funcionamento do computador. Tudo está funcionando muito bem, como era antes das peças terem sido mergulhadas no óleo. Mas por que a água não destruiu os componentes? Ela não conduz eletricidade? A água em si não é condutora. Quem é responsável por isso são os sais e outros componentes dissolvidos nela que provocam a ionização das partículas contidas nela. Então, quando a placa está desligada, não há corrente elétrica circulando por ela. E com isso, a água não é responsável por causar curtos na placa e danificar os componentes. Por isso, é importante que ela fique completamente seca antes de ser ligada novamente. Gostaram da experiência? Lembre-se, isso é uma medida desesperada, depois que todos os outros métodos de limpeza falharam. Caso alguém decida realizar esse feito, utilize uma placa-mãe que não é mais utilizada ou que já tenha sido descartada por apresentar outros problemas. O Tecmundo não se responsabiliza por equipamentos danificados. Até o próximo Área 42. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.